Você já se perguntou se é possível a gente trabalhar com modelos de aprendizado de máquina em dispositivos móveis? E além disso, será que é possível a gente fazer inferência, nesse modelo sem precisar de conexão com a internet? E como eu faço para poder embarcar esses modelos de aprendizado diretamente no meu dispositivo? Se você ficou curioso com essas questões, fica no vídeo que hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse processo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Meu nome é José Ricardo, eu sou professor, desenvolvedor e pesquisador. E se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. E já aproveita, e se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho para você poder ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo. E se já gostou do tema desse vídeo, já deixa o like também, que isso vai fortalecer bastante o canal. Bom, então vamos lá, Vamos conversar um pouco sobre esse processo aí de inteligência artificial, e como a gente consegue, de fato, trazer esse processamento, de modelos de aprendizado de máquina para um dispositivo móvel. Bom, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre algoritmos de machine learning, algoritmos de deep learning, a capacidade que a máquina adquiriu nesses últimos anos de realizar determinadas atividades. Mas o que significa exatamente esses algoritmos? A gente pode colocar que, de uma forma bem simplista, é exatamente isso, a capacidade que a máquina ela tem de realizar o que a gente chama de uma atividade considerada inteligente para uma máquina. Então, por exemplo, se a gente tem um algoritmo ou um modelo que seja capaz de reconhecer determinados objetos em uma imagem, então se eu tenho uma imagem com um gato e um cachorro e esse modelo de aprendizado ele consegue identificar que eu tenho ali naquela imagem um cachorro e um gato, isso a gente pode dizer que é um algoritmo de aprendizado de máquina, que a máquina realmente, esse modelo ele possibilitou que a máquina conseguisse identificar que naquela imagem existiam esses dois tipos de objetos, e isso fornece à máquina essa chamada inteligência. Então, a gente pode dizer que o algoritmo de machine learning ele é um subconjunto de modelos de inteligência artificial. Então, a gente tem diversos tipos de modelo. E com diferentes objetivos. A gente tem modelos que trabalham com regressão, que permitem você prever determinados resultados baseados em resultados anteriores. A gente tem modelos que trabalham com a lógica de algoritmos genéticos, que também é uma outra abordagem, uma abordagem de otimização. Então, existem vários ramos dentro da inteligência artificial para poder justamente tratar desses diversos problemas. E o algoritmo de machine learning, ele fornece à máquina, são algoritmos que fornecem ao computador a capacidade de realizar esse tipo de identificação e fazer inferências sobre novos dados nunca vistos pela aquele modelo. E aí o Deep Learning nada mais é do que você, vamos dizer, aumentar a complexidade da sua rede, aumentar o número de camadas de processamento para permitir um melhor resultado de predição do seu modelo. Bom, mas uma coisa interessante quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial é que, conforme vocês podem ver aqui na imagem, esses modelos de predição, esses modelos de inteligência artificial, eles já começaram a ser estudados desde a década de 50. E aí a gente acabou passando por diversos momentos durante esse período
E um dos períodos que realmente a gente não teve muita evolução, né, nesse ramo, né, de inteligência artificial foi o período que a gente chama de o inverno da inteligência artificial, né, AI Winter, conforme está aí na imagem. Nesse período realmente meio que estagnou a evolução ali né, nas pesquisas e nos resultados obtidos com modelos e com possíveis experimentos realizados com inteligência artificial. Então, conforme vocês podem ver, esse é um ramo que já vem sendo estudado há muito tempo, mas por que somente recentemente ele deu esse boom, né, de se falar bastante em algoritmos de inteligência artificial, né, e essa procura realmente por modelos preditivos? Por que isso aconteceu nesses últimos anos? Assim, os dois principais fatores que nós podemos colocar aqui, primeiro, é a disponibilidade de dados, né? Hoje em dia a gente sabe que existe muito dado disponível, né? Muita informação disponível na internet, o que permite que você construa modelos mais precisos através do processo, né, de treinamento, que a gente chama, e também pela capacidade de processamento, né? Como eu comentei anteriormente, a gente agora tem o Deep Learning, que é uma estrutura um pouco mais complexa de processamento, tá? Que permite você ter modelos mais assertivos, né, durante o processo de inferência e, consequentemente, ter uma boa resposta nesse processamento. Então, a gente pode basicamente aliar esse boom de inteligência artificial a esses dois fatores, né? Que é a quantidade de dados disponíveis e a capacidade de processamento que a gente encontra atualmente, né, disponível no mercado. Ou, né, a gente pode colocar como evolução tecnológica desses dispositivos de processamento. Então, hoje a gente tem CPUs, né, mais potentes, a gente tem principalmente as GPUs, tá, que são realmente bastante utilizadas para esse tipo de tarefa, né, para tarefa de treinamento de modelos. Então, os dois principais fatores, né, que permitiram esse boom na inteligência artificial foi o avanço tecnológico, tá, nesses dispositivos e também a quantidade de dados que nós temos disponíveis atualmente. Então, hoje nós temos diversas aplicações que trabalham com inteligência artificial. A gente tem a própria Siri, né, que é um sistema de reconhecimento da Apple, reconhecimento de voz, né, da Apple. A gente tem a Alexa, que é também um processo de reconhecimento, né, de voz da Amazon. A gente tem também, por exemplo, inteligência artificial sendo aplicada em carros autônomos, né? Então, existe uma gama aí de aplicações, tá? Inclusive aplicações que muitas vezes a gente não percebe o uso da inteligência artificial, realmente, né, se beneficiando do avanço dessa tecnologia. E aí, como é que é construído um modelo preditivo para uma determinada tarefa? Basicamente, a gente pode especificar 3 etapas, né, de construção de um modelo preditivo. Tá? A primeira etapa é você montar a sua estrutura de rede neural. Aqui eu estou considerando, pessoal, o uso de redes neurais, tá bom? Então, vou sempre me referir aqui a essa abordagem, né, que é a abordagem de Neural Network. Então, a primeira etapa é justamente você montar a sua estrutura, né, organizar a quantidade de camadas que você vai ter ali de processamento, as entradas para o seu modelo, né, os algoritmos não lineares de processamento, né, ou funções de ativação, que a gente chama, tá? E a sua saída. Então, a primeira etapa é realmente você estruturar a sua rede. A segunda etapa, né, é você treinar
a sua rede, tá? De forma que ela consiga ajustar, né, os pesos, tá? Que a gente chama ali pesos da rede neural, para que você obtenha o resultado que você espera, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação onde eu queira, né, reconhecer cachorros numa imagem, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso treinar essa rede, sensibilizando ela, por exemplo, com várias imagens de cachorro. Tá? Então, eu pego, né, um conjunto de imagens, e quanto maior esse conjunto, a probabilidade da sua rede, a probabilidade de precisão da sua rede, ela aumenta consideravelmente. Tá? Então, eu pego esse conjunto de imagens de cachorros, né, que a gente chama de dados de treinamento, passo para a rede, né, alimento essa rede com essas informações, e eu digo para a rede que essas informações que eu estou passando, né, que essas imagens que eu estou passando, que contém cachorros, tá? Eu informo para a rede que aquelas imagens são imagens de cachorro, né? Então, ela vai, a partir daquelas imagens, ela vai tentar identificar, tá, determinados elementos, né, que os cachorros possuem, para poder fazer inferência, tá, quando você apresentar uma outra imagem, né, para aquela rede que ela nunca tenha visto antes. Tá? Então, a segunda etapa é, de fato, você treinar a sua rede. Né? E aí, esse tipo de treinamento, geralmente, a gente chama de treinamento supervisionado. E a terceira etapa é você validar a tua rede, né? Ou seja, você tem os dados de treinamento e aí você vai ter os dados de validação, né? Então, considerando aqui o exemplo do cachorro novamente, eu vou ter, vamos supor, 1.000 imagens de cachorro para poder fazer o treinamento, eu vou ter 500 imagens de cachorro para poder fazer a validação. Tá? Então, essas 500 imagens, né, são imagens que a rede não viu ainda, mas baseado no que ela já foi treinada, ela vai tentar realmente identificar se naquelas imagens que você passou existem cachorros ou não. Tá bom? Então, resumindo, são 3 etapas: construção da estrutura da tua rede, treinamento, né, e validação, tá bom? Então, esse é o processo de construção de uma rede neural. Bom, então agora que a gente já conhece o processo, a etapa mais, vamos dizer, complexa, né, que exige um grande poder de processamento, é a etapa de treinamento, tá? Porque essa etapa, ela realmente é uma etapa que exige um processamento muito grande de informações, né? Como eu falei, quanto maior o número de dados que você tiver para treinamento, tá? A probabilidade da precisão da sua rede, ela aumenta consideravelmente. E aí, por exemplo, existem situações onde você tem esse treinamento levando dias, né, semanas, inclusive, tá? Justamente por conta da quantidade de dados, né, e também da estrutura da sua rede neural. E normalmente, né, esse treinamento ele é feito ou em nuvem, tá? Considerando a disponibilidade de recursos computacionais, né? Ou numa máquina local, por exemplo, né? Muitas vezes sendo realizado em GPU para poder acelerar o processamento. E também, né, dependendo, como eu falei, da complexidade do seu modelo, você também pode usar a CPU. Então, por exemplo, se a gente considerar o processamento, né, que é feito pela Alexa, como é que funciona? Você dá algum comando de voz, né, para a Alexa, ela vai pegar esse teu áudio, vai mandar para a nuvem, tá, para poder fazer a inferência. Né? Então, só lembrando, inferência é o processo de você realmente reconhecer, fazer o reconhecimento daquele áudio, tá? E aí o modelo ele vai te retornar, né, o resultado daquela inferência ou, né, o comando que a Alexa vai executar. Então, repare que eu preciso de uma conexão com a internet para poder fazer esse processamento, tá bom?
Agora, falando especificamente de dispositivos móveis, né, por que não fazer, de repente, essa inferência no próprio dispositivo? Então, por exemplo, eu tenho, né, um modelo, tá, um modelo que eu já treinei para poder realizar determinada atividade. Por que eu não faço a inferência no meu dispositivo? Né, o que a gente chama de Edge. Repare no seguinte, se a gente fizer a inferência no nosso dispositivo, a gente ganha alguns benefícios, como por exemplo, latência, né? Latência é o processo, né, é o tempo, tá, decorrido entre você executar um comando e você ter a resposta para esse comando, né? Então, se eu estou no dispositivo, a latência ela vai ser mínima, porque eu já vou fazer inferência no próprio dispositivo, ao invés de mandar essa informação para a nuvem e retornar com o resultado. Um outro benefício que a gente pode citar quando a gente faz essa inferência Edge é a capacidade, né, de você continuar a utilizar um modelo sem a necessidade de conexão com a internet. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em soluções, né, para um ambiente rural, por exemplo, né, onde muitas vezes você não tem acesso à conexão. Então, isso já é um outro benefício, a não necessidade de conexão. Um outro fator importante que a gente pode citar é o custo, né? Porque quando a gente fala de dispositivos móveis, o custo de conexão, né, que a gente tem, ele é maior do que o custo de conexão para um ambiente local, tá? Então, a gente consegue reduzir o custo, já que o modelo ele não necessita, né, de ser inferido de forma remota. E aqui eu coloco o que eu acredito ser o maior motivo para você fazer inferência local, que é a privacidade, né? Muitas pessoas hoje se preocupam com a questão de privacidade. Então isso, né, dependendo da sensibilidade da sua informação, ela acaba sendo aí o ponto de definição para você trabalhar com uma tecnologia, né, com uma inferência Edge, do que com uma inferência remota, tá? Então, eu acredito que a privacidade, ela realmente é um ponto crucial que vai fazer você definir, né? Assim, eu acho que a privacidade e a disponibilidade de conexão, né, são os pontos cruciais que vão fazer você optar por utilizar uma inferência local. E aí, pessoal, um outro ponto bem interessante que eu coloco aqui para vocês é que eu falei só de inferência, né? Mas a gente pode também fazer o treinamento da rede diretamente no dispositivo móvel, tá? Hoje em dia, esses dispositivos móveis, ele tem uma capacidade de processamento consideravelmente relevante. Então, a gente tem CPUs mais velozes, né? A gente tem principalmente GPUs também, vários dispositivos móveis já vêm com GPU, né? O que a gente pode fazer uso para a etapa de treinamento de uma rede. E a gente tem também os DSPs nos dispositivos móveis, né? DSP é Digital Signal Processing, né? Que ele tem o objetivo principal aí de otimizar o processo de comunicação, tá? E processamento multimídia também. Então, reparem que a gente consegue ter 3 tipos de processador no dispositivo móvel que podem ser utilizados no processo de treinamento de um modelo. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada nessa imagem aqui, ela demonstra, né, o uso do processador Hexagon, tá, que é da Qualcomm. Ele é um DSP, né, e ele foi utilizado no processo de treinamento de um modelo. Então, repare a diferença que a gente tem, né, entre o uso da CPU e do DSP. Em alguns casos, conforme vocês podem ver aí, a gente tem um ganho de até 25 vezes, né, no uso do DSP em relação à CPU. Então, realmente é um processador que a gente precisa ficar antenado para poder utilizar, né, quando a gente de fato for trabalhar com modelos de inteligência artificial com treinamento sendo realizado no dispositivo móvel. E aí a proposta desse vídeo é de fato, né, mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com dispositivos móveis no processo de inferência, tá, de um modelo de aprendizado. Então, para isso, a gente vai utilizar o TensorFlow Lite,
né, o TensorFlow Lite, ele é um subconjunto, tá, do TensorFlow, né? O TensorFlow, para quem não conhece, é uma das principais APIs, né, de principais frameworks para poder trabalhar com aprendizado de máquina, né, desenvolvido pela Google. E o interessante é que o TensorFlow Lite, ele não é voltado somente para Android, tá certo? A gente pode trabalhar, por exemplo, com iOS, com Android, né? A gente pode trabalhar com microcontroladores, tá? Então ele abrange um conjunto muito grande de dispositivos no qual a gente pode trabalhar. E aí o TensorFlow Lite nada mais é, né, do que um processo de conversão do seu modelo TensorFlow, né, otimizado para que ele possa ser executado em dispositivos móveis. Tá certo? Então ele faz alguns processamentos, como por exemplo a quantização, né, que é você reduzir a quantidade de bytes do seu dado de entrada, né, na verdade das suas entradas ali do seu algoritmo de aprendizado. Ele faz o que a gente chama de pruning, que é você remover, né, alguns parâmetros que não impactam tanto no resultado do seu modelo. Ele faz também a clusterização, né, que é agrupar esses pesos da rede neural, né, de forma que você ocupe menos espaço também na memória. Então ele faz algumas otimizações, tá? Mas ele é um modelo TensorFlow também. Então, conforme a gente está vendo aqui na imagem, você tem o seu modelo treinado, tá, no TensorFlow. Você tem o processo de conversão do seu modelo, né, que ele vai fazer as otimizações que eu acabei de comentar, né, quantização, o pruning e a clusterização. Depois que você faz esse processo de conversão, né, você faz o deploy, tá, do modelo, né, no modo Edge, que eu comentei também, que é justamente esse modelo, ele sofreu o processo de execução, né, de inferência de dados diretamente no dispositivo. Tá? E aí vocês podem ver, né, que você tem diferentes dispositivos, né, nos quais o TensorFlow Lite ele consegue executar. Android, iOS, Linux, né, aplicativos, dispositivos Linux, tá? Microcontroladores, né? E aí você faz a inferência diretamente no dispositivo. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a demonstração aqui desse processo, né, de conversão de um modelo do TensorFlow para TensorFlow Lite e vou executar esse modelo num dispositivo móvel, tá, baseado em Android. Só que antes, eu queria pedir para vocês, para deixar aqui nos comentários qual a experiência em algoritmos de inteligência artificial vocês já possuem. Já trabalhou com algoritmo de Deep Learning, já trabalhou com regressão linear, né? O que vocês já conhecem até agora de algoritmos de inteligência artificial? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse processo. Bom, pessoal, então aqui eu tenho um modelo de rede neural convolucional que eu construí. Esse modelo ele tem responsabilidade de reconhecer dígitos, tá? Eu não quero entrar em muitos detalhes, né, na construção do modelo, porque eu acho que não é o objetivo do vídeo. Então, basicamente a gente utilizou aqui o MNIST. Então, o MNIST é uma base de dados composta aí por 60 mil exemplos, né, para treinamento e 10 mil exemplos para teste. E o MNIST nada mais é do que um conjunto, tá, de dígitos, né, de diferentes formas. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, do número 0 escrito de diferentes formas, né, do número 1, do número 2, tá, e vai até o número 9. Então eu construí, né, esse modelo aqui, fiz o treinamento. O treinamento ele demora um pouco, né, por conta da quantidade de elementos, e conforme vocês podem ver aqui, eu tenho a classe de treinamento com 60 mil elementos, tá? E aqui eu tenho a classe de teste com 10 mil elementos. Então já foi tudo treinado certinho, né? Aqui eu tenho uma etapa, tá? Só para poder demonstrar para vocês como é que funciona. Então aqui eu tenho o dígito 4, né, que é uma imagem, e aí eu passo essa imagem para o modelo para ele poder me retornar, né, qual é o dígito dessa imagem. E aí nada mais, essa imagem nada mais é do que, deixa eu abrir aqui,
aqui, ó, do que uma imagem mesmo, né, com o caractere, tá, 4 escrito à mão. Então, se eu executar esse trecho aqui, tá, vou executar somente esse trecho, e aí vocês vão ver pelo resultado. Então, aqui eu plotei o número 4, tá, a imagem, aqui eu tenho o resultado, né, e conforme vocês podem ver, aqui eu tenho a probabilidade, tá, de ser cada dígito, né? Então, o dígito 4 aqui, ele está representando 100% de acerto, de probabilidade, tá? Então, a gente pode ver que o modelo está correto, né? Vamos trocar aqui, vamos colocar aqui o número 8 agora, tá? Que é a mesma coisa, né? Eu tenho uma imagem aqui com o número 8 também. Então, está aqui. E aí eu vou rodar novamente esse trecho aqui do modelo e vamos ver se ele vai retornar o valor correto. Então, vou executar aqui. Vamos abrir aqui o resultado. Então, reparem que o 8, né, ele foi classificado aqui com probabilidade 100%. Tá bom? Então, esse daqui é o modelo que já foi treinado, né, e realmente está retornando aí os valores de forma correta. Agora, né, vem a parte interessante. Para a gente poder converter, tá, esse modelo aqui para um modelo que a gente chama de TensorFlow Lite, né, que é o modelo que é o formato, tá, que roda em dispositivos móveis, existe uma classe e um método para poder justamente fazer isso, tá, que é esse método aqui. Então, a gente tem o TF Lite Converter, né? Então, ele converte aí de um modelo Keras, que foi treinado, né? Então, aqui está o meu modelo classificador, e ele faz a conversão e salva com a extensão TF Lite, tá? Que é a extensão que a gente vai utilizar lá no Android Studio, né? Para poder carregar esse modelo e utilizar para poder fazer inferências. Então, eu vou vir aqui, só para vocês verem, eu vou rodar essa parte aqui. Então, estou executando. Então, beleza, ele salvou, conforme vocês podem ver aqui, ó, MNIST Model TF Lite, tá? Então, esse é o modelo que a gente usa para poder carregar no dispositivo móvel, né? Seja Android, seja iOS, seja microcontrolador, tá? A gente vai sempre trabalhar com esse modelo aqui. Agora a gente vai lá para o Android Studio. Bom, pessoal, então esse daqui é o esqueleto de um projeto, né, no Android Studio que eu já construí, e aí eu já coloquei alguns elementos de interface, né, os elementos aí de evento, de tratamento de evento, justamente para a gente realmente focar na parte que é mais importante, né, que é trazer aqui o modelo do TensorFlow, tá, para ser executado diretamente no nosso dispositivo. Bom, pessoal, então essa daqui é a nossa interface, né, como vocês podem ver, a gente tem um botão aqui de limpar, tá? Aqui a gente tem o Canvas, né, nessa área preta, a gente tem o Canvas, tá, onde nós vamos desenhar os dígitos, né? E aí se eu clicar no botão de limpar, basicamente eu limpo o que foi escrito aqui. Aqui eu tenho o botão de inferir, que nada mais é do que eu verificar, né, tentar identificar qual foi o dígito que foi escrito aqui. E aqui eu tenho um line stroke, que basicamente eu defino a espessura da linha. Então, ó, eu vou digitar aqui, por exemplo, digitar não, né? Eu vou desenhar aqui o número 4 e reparem que a linha ela está bem fininha, né? Agora, se eu aumentar aqui, eu vou botar aqui 60, vamos lá. Opa, deixa eu acertar aqui. Então, reparem que agora a linha ficou mais grossa, né? Eu posso reduzir aqui um pouco mais, tá? Para poder ter esse controle, né? Sobre o stroke aí da linha. Tá? E aqui, se eu clicar no botão limpar, né? Ele vai limpar aqui o meu canvas, tá? E aqui eu tenho o resultado, né? A partir do momento que eu clico no botão de inferir, o dígito, né, que foi desenhado aqui, ele vai tentar ser reconhecido pelo algoritmo de Deep Learning, né, pelo nosso modelo de Deep Learning que eu demonstrei anteriormente,
e vai nos exibir aqui qual foi o resultado, tá certo? Bom, deixa eu só minimizar aqui então o emulador, parar aqui o projeto e minimizar o emulador. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o nosso modelo, né? Aquele modelo TF Lite, tá? Então, para a gente fazer a importação do modelo, a gente clica aqui com o botão direito em cima do nosso projeto e reparem que aqui eu tenho um New, né? Selecionei aqui o New e vim em Other. Aqui no Other eu tenho o objeto TensorFlow Lite Model, tá? Então eu vou selecionar essa opção aqui. Nessa tela aqui, a gente deve informar aonde o modelo foi salvo. Então eu venho aqui, olha, eu vou selecionar esse ícone, tá? E vou buscar aonde eu salvei o modelo. Ele está aqui no diretório Deep Learning. Tem aqui o Keras, né? Na verdade ele está aqui, olha. Dentro do Deep Learning eu tenho aqui o MNIST Model, que foi justamente o modelo que nós exportamos. Então eu seleciono ele aqui. Reparem que aqui ele já está marcado, né? Já marcou para você, para poder adicionar algumas dependências, tá? No Gradle, porque para você usar o TensorFlow Lite, você precisa importar, fazer algumas importações lá no seu Gradle. Tá, eu marcando aqui, ele já faz isso de forma automática. Então, aqui são os pacotes que ele vai importar. E aí, eu também posso trabalhar com GPU, conforme vocês podem ver aqui, olha. Se eu selecionar essa opção aqui, né, para o meu modelo, ele ser tanto executado, né, tanto ser treinado em GPU, quanto ser inferido em GPU, tá, eu preciso importar esse pacote aqui, né? Mas como a gente não está fazendo treinamento, a gente só está fazendo inferência, então não tem muito problema, né? Não é muito, o processamento não é muito pesado, tá? Agora, em alguns casos, né, como existem aplicações onde você faz o treinamento no próprio dispositivo móvel, aí sim, com certeza, né, é importante que vocês utilizem, tá, um delegate de GPU para poder otimizar, né, o processo de treinamento. Bom, aqui eu vou... repare que é bem simples, né, essa importação. Eu vou clicar aqui no botão Finish. Quando eu clicar no botão Finish, ele já vai me dar o código que eu preciso utilizar na minha classe para poder realmente começar a fazer uso desse modelo que nós importamos. Então tá aqui, ó, tem o exemplo aqui em Kotlin e eu tenho um exemplo também em Java, né? Como a gente está trabalhando com código em Java, então esse é o código que nós vamos utilizar, tá? Eu vou copiar ele aqui, tá? Copiei e aí a gente vai usar esse código aqui diretamente lá na nossa classe, tá? Na nossa Activity. Então eu posso fechar aqui já que ele já foi importado. Reparem que ele criou aqui para gente um diretório ML, tá? Que é um resource, está dentro de res, com o nosso arquivo tf-lite. Bom, pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é carregar o nosso modelo, tá? Eu vou criar aqui uma funçãozinha chamada loadML. Né? Essa função ela vai carregar o nosso modelo no momento que a Activity ela for construída, tá? Então eu criei aqui, ó, loadML. Agora eu vou colar o código que nós utilizamos, né? Na verdade, o código que o Android nos forneceu. Eu vou só fazer as importações aqui, ó, MNIST Model, né? Aqui eu preciso passar um contexto, então eu posso passar diretamente o this, tá? Aqui eu não vou fazer inferência ainda, tá bom? Eu só vou carregar o modelo para a gente fazer inferência no momento que o botão de inferência, né, ele for clicado lá na nossa interface. Então, basicamente, essa parte aqui eu vou retirar. A gente vai usar isso depois. Aqui eu preciso tratar do IO Exception, né, que é o problema que ele está reclamando aqui. Então, é só a gente cortar o IO Exception, tá? Outra coisa, eu não vou fechar o modelo aqui, né? Só vou fechar o modelo quando essa Activity ela for destruída. Então, eu posso vir e fazer isso daqui.
pegar o onDestroy e aí a gente descarregar o modelo. Model, né? Na verdade a gente precisa colocar isso daqui como uma variável membro de classe. Então faz esse ajuste aqui logo. Pronto, agora aqui a gente descarrega, tá, o nosso modelo. Então já carregamos, né, e já fechamos quando a Activity ela for destruída. Agora vem realmente o passo importante, né? Então eu tenho aqui o botão btn clear onClick, que ele já está implementado, e aqui a gente tem o botão btn infer, né, onClick, que a gente precisa implementar, e aí a gente vai utilizar o nosso modelo aqui, tá, nessa parte. Então vamos lá. Então eu joguei aquela partezinha, né, do código que eu tirei de lá de cima. A primeira coisa que a gente precisa criar é um tensor buffer, tá? Um tensor buffer, né, ou um tensor em aprendizado de máquina, né, algoritmo de inteligência artificial, nada mais é do que uma matriz, tá bom? Onde você vai colocar os seus dados, né? Então, assim, de forma grosseira, a gente pode pensar no tensor buffer como uma matriz, tá? Uma matriz n-dimensional. Então, vamos só importar aqui. Tem vezes que ele não importa, a gente precisa fazer isso manualmente, tá? Então, eu vou vir aqui em cima, a gente importa o pacote direto aqui, tá? Deixa eu colocar, então, import org.light.support.tensorbuffer e aí tem tensor buffer aqui, tá? Então a gente precisa fazer essa importação para ele parar de reclamar aqui embaixo, conforme vocês podem ver, tá? O nosso modelo, tá? Ele recebe imagens de tamanho 28 de altura, 28 de largura e com um canal, né, de cor, tá? Que a gente chama aí de imagem grayscale, tá certo? Então aqui ele está definindo para a gente que esse tensor buffer ele tem a dimensão de 1, né? A gente está passando uma imagem só, e essa imagem ela tem 28 de altura, 28 de largura e um canal de cor, tá certo? Então, basicamente, essa é a configuração, né, que a gente está fazendo aqui para o tensor buffer. E aí a gente precisa importar aqui também datatype float32, ou seja, o nosso modelo, né, ele recebe um tipo de dado, tá, de ponto flutuante, né, ou seja, 32 bits. Bom, reparem aqui agora, pessoal, que ele também, né, a gente já criou o nosso tensor buffer e agora a gente precisa preencher esse tensor buffer justamente com a nossa imagem, né, essa imagem que foi escrita pelo usuário ali na interface. Bom, pessoal, então aqui nós já configuramos, né, o nosso tensor buffer com o tamanho que o modelo espera. Agora a gente precisa de fato carregar essas informações. Então eu vou pegar esse bitmap, né, esse dígito que foi escrito ali na tela pelo usuário. Eu tenho aqui uma funçãozinha no drawView, getBitmap, tá certo? Só uma coisa importante é que esse bitmap ele está num tamanho diferente desse daqui que o nosso modelo espera, que é de 28 por 28. Além disso, esse bitmap ele tem 4 canais de cor, tá? Tem o A, RGB. Então, o nosso modelo ele só aceita imagens, né, ou dados com um canal de cor, tá? Então a gente precisa fazer essa conversão. Além disso, o nosso modelo, reparem aqui, que ele recebe dados de ponto flutuante, né? Ou seja, além da gente fazer esse redimensionamento da imagem, a gente precisa também normalizar, tá, a nossa informação. Por quê? Porque cada canal aqui no bitmap, né, ele varia de 0 a 254, tá? Ou seja, tem 255 valores ali e é representado por um inteiro. Então a gente precisa fazer também essa normalização.
Então, primeiro, a gente faz a conversão, né? Vamos usar aqui, ó, BMP é igual a bitmap.createScaled bitmap, que é justamente o que a gente quer, né? Então, eu passo aqui o BMP, passo o destino, né? A largura destino, altura destino também e o filtro que nós vamos utilizar, tá certo? Então, já convertemos. Agora, a gente precisa fazer a normalização, né? E a conversão de ARGB para Grayscale, né? A gente precisa sair de 4 canais para um canal. Aqui embaixo eu tenho uma função que eu criei chamado toNormalizeGray, que você passa o BMP, tá? E ele já faz aqui o processo, né, de conversão para Grayscale e além disso também, né, ele faz aí o processo de normalização, tá? Tem uma formulazinha que a gente usa, né, para dar os pesos para os canais de RGB, né, para que você consiga realmente transformar em Grayscale, tá? Eu vou deixar depois esse projeto aqui, né, lá no meu GitHub, tá? Vou especificar o link dele lá aqui na descrição do vídeo. E aí depois quem quiser dar uma olhada com mais calma, né, para poder de repente estudar um pouco mais sobre o código, tá? Pode baixar lá diretamente. Bom, então nós já carregamos aqui, já fizemos a conversão. Conversão ainda não, né? Conversão a gente faz agora. Então, float values vai ser igual a toNormalizeGray, passando aqui o BMP. Beleza? Então, nossos dados já estão normalizados e usando um canal que é o que o nosso modelo espera. Agora, a gente precisa realmente transferir essa informação, tá? Esse bitmap aqui, para o TensorBuffer, né? Que é de fato quem vai ser utilizado aí na inferência no modelo. Então, a gente precisa criar aqui, ó, repare que ele recebe um byte buffer. Vamos criar aqui um byte buffer. bytebuffer.allocateDirect. E aqui a gente especifica quanto a gente quer alocar em byte, tá? Então, a gente vai alocar bmp.getWidth multiplicado. A gente sabe que é 28, né? Mas eu prefiro colocar aqui para não ter problema. getHeight. E como a gente está passando, né, os dados em ponto flutuante, tá? E ele aqui aloca, né, em bytes, a gente precisa multiplicar isso daqui por 4, tá? Já que o ponto flutuante ele tem 4 bytes. Alocamos aqui. Agora geralmente a gente usa essa função aqui para poder reordenar as informações, que é o order. Tá? Esse order aqui é como os bytes vão ser lidos, né? Existem várias formas de você ler bytes que estão alocados em memória. A gente vai usar aqui a ordenação nativa do dispositivo que está sendo executado esse projeto. Então a gente usa aqui o byte order. Repare aqui, a gente tem o Big Endian, né, e o Little Endian. Cada arquitetura ela utiliza um sistema diferente, tá, de leitura de bytes. Aí a gente coloca aqui essa função native order, que nesse caso ele já vai usar a leitura padrão do hardware. Bom, então aqui a gente já conseguiu criar o TensorBuffer, nós já conseguimos agora colocar, né, os dados dentro do TensorBuffer. Agora a gente vai de fato rodar o nosso modelo, tá? O nosso modelo aí de classificação. Então aqui eu tenho, repara aqui, ó, MNIST_model, output, né? E aí eu passo aqui, ó, model, né? Eu uso a classe model, que é o nosso modelo que nós carregamos, o MNIST aqui, tá? E passo quem? E passo a imagem, né? Que nós fizemos a conversão e colocamos no TensorBuffer. Então tá aqui, ó, input feature 0. Então isso daqui vai fazer a inferência, tá certo? Da nossa imagem para ver se ele consegue classificar de forma correta. Aí depois da inferência, ele retorna para a gente, né, também um TensorBuffer. Tá? Tudo que é relacionado
a aprendizado de máquina, né, a Deep Learning, você vai ver, tá, que é um padrão a gente trabalhar com tensores, né? Então, por isso que tanto a entrada como a saída ela vai ser um tensor. Então, aqui nós pegamos, tá, a saída como um tensor buffer e agora a gente vai fazer o processo de classificação, né? Vamos ver se o modelo previu, se realmente foi aquilo que nós desenhamos ali na interface. Então, como é que a gente faz aqui, pessoal? A gente viu que o nosso modelo ele tem 10 saídas, né? Ou seja, ele tem a saída para o dígito 0, para o dígito 1, para o dígito 2, e aí dependendo do que o modelo ele classificar, né, aquela imagem, como ele classificar aquela imagem, a gente vai ter um peso maior nessas saídas, tá certo? Então, a gente vai pegar esse peso maior na saída e vai dizer, né, que aquele número, tá, que foi escrito ali pelo usuário, desenhado pelo usuário, né, ele representa o número tal, né, que o modelo previu para a gente. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou usar aqui, olha, um float, um array de float, né, para pegar as probabilidades. Então, ó, confidence é igual a output feature 0 ponto get float array, que é justamente aquelas posições, né, que o nosso modelo retorna, tá? A probabilidade de ser cada dígito. Agora a gente vai percorrer esse array para ver qual é a maior probabilidade. Então eu vou criar aqui uma variável int max position igual a 0 e int max confidence igual a 0 também, e nós vamos percorrer esse array para verificar, né, qual foi o dígito ali que o modelo classificou como mais provável de ser aquela imagem. Então, a gente vai fazer um for confidence.length e mais. E nesse caso, se o confidence na posição i for maior do que o max confidence, ou seja, né, a probabilidade desse item aqui, desse dígito, ela é maior, o que a gente faz? A gente salva aqui o max position igual a i e o max confidence é igual a confidence i. Opa, aqui é float, né? Float, tá? Bom, agora vamos criar aqui um array que vai informar para a gente qual foi o dígito. Então, eu vou criar aqui um array de strings. Então, agora o que a gente faz? A gente tem aquele texto que eu mostrei para vocês na interface, que a gente vai exibir qual é realmente o caractere que o usuário ali ele desenhou, tá? Então, vamos exibir essa informação. Então, ó, txt result.setText, aí a gente pega aqui result mais digits posição max position. Bom, pessoal, faltou a gente setar o valor, né? A gente criou o byte buffer, mas a gente não colocou esse values dentro do byte buffer, né? Vamos fazer isso agora, tá? Então, vou fazer aqui um for igual a 0 e menor do que values.length, ponto e vírgula e mais. E aí a gente usa aqui a função byteBuffer.putFloat, passando values i. Tá bom? Bom, agora o nosso modelo, o nosso projeto já está pronto para ser executado. Vamos avaliar para ver se realmente ele está funcionando, se o modelo está inferindo corretamente, né? Então eu vou abrir aqui o emulador para a gente executar aqui o código. Vou aumentar um pouco aqui o stroke,
Deixa eu ver se está legal. Opa, não aumentou não. Tá, acho que esse stroke está legal. Aí eu vou digitar aqui, eu sempre confundo digitar. Vou escrever aqui o número 8. Vamos ver se ele vai inferir de forma correta, olha. Ó, acertou, número 8, tá? Vamos limpar, vamos digitar aqui, novamente, digitar não. Vamos escrever aqui o número 1. Inferir, ó, número 1. Vamos colocar aqui o número 7. Inferir, 7. Né? Então, o modelo está executando no nosso dispositivo, né? Tá fazendo a inferência usando uma abordagem com TensorFlow Lite. Então isso é bem bacana, né? Você consegue explorar aí várias possibilidades com TensorFlow Lite diretamente no dispositivo. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós conversamos um pouco aí sobre inteligência artificial, né? Nós vimos como fazer a conversão de um modelo do TensorFlow para TensorFlow Lite e executar diretamente no dispositivo. E aí eu queria pedir para vocês, né, para compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas realmente entendam sobre esse processo, compreendam como é que se trabalha com modelos de aprendizado de máquina em dispositivos móveis. Tá? Também não se esqueçam, né, de deixar uma curtida no vídeo e se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve também e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês que acompanharam o vídeo aqui até o final, né? E um grande abraço e até a próxima. Nos vemos em breve.